Fala galera, Alexandre Azevedo, líder aqui do site Fábrica D, mais uma vez contigo. E vamos pegar uma questão também de geometria analítica dessa vez. É uma questão importante que o pessoal geralmente se enrola. Aliás, qualquer questão de analítica geralmente já dá um calafrio na maioria dos alunos. Eu estou aqui justamente para fazer você sorrir em vez de chorar quando você encarar uma questão dessa na prova na hora H, porque você vai passar a achar todas elas muito fáceis aqui pelas minhas mãos. Quer ver só? Então joga na tela aí. Ele fala o seguinte: uma reta tangente à curva de equação y igual a x2 é paralela à reta 6x menos y mais 5 igual a 0. As coordenadas do ponto de tangência são... Vamos voltar. Então olha só, galera. O que ele quer são as coordenadas do ponto de tangência de uma reta paralela a 6x menos y mais 5 igual a 0 e tangente a essa curva daqui, tá? Vamos pensar. Primeira coisa mais fácil é a condição de paralelismo. Aliás, antes disso, é bom revisar a equação da reta, né? Como que é a equação da reta, gente? Bom, a gente aprende lá em função do primeiro grau como sendo um ax mais v ou um mx mais h quando você começa a entrar nas partes de analítica, revisitar isso por geometria analítica. Na verdade, não importa, é um número representado pela letra que você quiser, né? Que é o coeficiente angular, que é o primeiro, e o outro que é o coeficiente linear. O que importa é também lembrar que existem duas condições, dentre várias que existem, mas existe condição para saber o ângulo entre duas retas e outras coisas, mas a que mais cai é ver quando elas são paralelas e ver quando elas são perpendiculares. Para ver quando elas são paralelas, quando é que duas retas são paralelas? Para você ver quando elas são paralelas, você vai aqui pegar e comparar os coeficientes angulares de uma reta e da outra e ver se eles são iguais ou não, ok? Se você não sabe nada disso, você tem que ser aluno do Fábrica D, melhor plataforma de ensino do Brasil, porque a gente realmente está aqui disposto a pegar pesado e é o que é necessário para você realmente vencer a batalha por uma vaga. Ah, tem um bando de gente aí zoando, de sacanagem, não está estudando e você acha o quê? Que você vai se basear neles para você conseguir realmente a vitória? É óbvio que não. Esse pessoal é natimorto. Nossa, que escroto, mas é a verdade. Esse pessoal está ali como figurante. Eles não vão passar nem tão cedo, talvez nunca. E você tem que ser o cara que destaque. Você não pode ser igual aos outros, aos qualquer um, se você quer realmente conseguir a sua vaga. A verdade é essa. E aí, aqui é isso que eu quero te tornar. Uma máquina que vai pegar e conseguir ser aprovado em tudo quanto é prova que você queira. E, no caso, estamos falando da SpaceX da PrEP, ok? Aprovado, eu falo aprovado, mas na verdade é classificado. É porque eu falo passar, estar lá. Não apenas, não, consegui uma pontuação mínima, valeu, não. Falo passar, ok? Falo nesse sentido, realmente, que é o que interessa. E aí, vamos lá, voltando aqui, você vai ter o quê? Bom, os coeficientes angulares têm que ser iguais para elas serem paralelas, então, se você não sabe nada disso e já é nossa plataforma, volta na aula de retas, de equação da reta em analítica. Se você ainda não é, vai lá em fabricad.online e usa o cupom militares para você ter um descontinho. Esse cupom às vezes muda de acordo com a época, então você tem que estar sempre ligado, sempre acompanhando as nossas aulas abertas, porque aí é que você será notificado de promoções e demais coisas que você verá como novidades. E tem muita novidade vindo por aí na nossa plataforma. Fica aguardando que você vai ver, ok? Mas você pode se matricular a qualquer momento, que você terá um plano com 1 ano de acesso ou até mesmo 2 anos, dependendo do seu objetivo. E você acha que não tem base nenhuma, 0 base, é melhor de 2 anos, que dá tempo de você construir toda uma rede de conhecimento, todo um plano de estudos mais devagar e mais coerente com a sua realidade, beleza? Bom, então, finalmente, acabou o momento merchan. Quando os m's forem iguais, eu tenho que as retas são paralelas. Então, eu tenho que ver qual é o coeficiente angular dessa reta daqui. Mas o coeficiente angular, cuidado, ele é o coeficiente do x quando o y está isolado. Em alguns casos, ao passar o y para o outro lado e isolar o mesmo, não vai ter a menor diferença no que eu estava enxergando antes.
Mas se fosse, por exemplo, um número 2 aqui, esse 2 viria para cá, iria dividir o 6 e se tornaria 3, que aí sim seria o coeficiente angular da reta. Então aqui fica parecendo que eu estou chovendo no molhado, que eu estou falando coisa que é irrelevante, que tipo assim, era só olhar para aí e falar que é 6, caramba. Porque aqui você, ao jogar o y para o outro lado, como era só y, era 2y, 3/5 de y, não tinha um outro coeficiente, você não refletivamente depois joga isso para o outro lado e acaba alterando esse número. Fica 6 mesmo nesse caso. Tudo bem. Então, a reta que eu quero obter também tem que ter coeficiente angular igual a 6, porque elas são paralelas e os n's têm que ser iguais. Então, vamos chamar essa reta de reta S. Então, a reta S ela vai ter o quê, galera? O m dela também, vou chamar de m2, é igual a m1, que é 6. E essa reta acaba sendo da forma y igual a 6x mais h. Aí vem o problema, né? Como é que eu vou agora fazer e resolver e equacionar, me virar? Como é que eu saio do lugar com a informação de que essa reta é tangente a essa curva? Gente, olha só. Quando é uma reta tangente a uma circunferência, tem vários recursos para usar. Até porque lá tem um raio, tem aquele lance lá do raio ser perpendicular à reta tangente, né? Galera de EFON, de escola naval, até do Itaime, tem negócio de coeficiente angular, por taxa de variação e derivada para usar, como opção, mas aqui você não tem nada disso. Então aqui tem que ser o método Rambo guerreiro mesmo. Você vai ter que pensar o mais simples possível, que é o que cai na prova da PrEP, né? Então não vamos inventar. Você, quando tem um ponto de interseção, é um ponto onde as curvas se tocam. Ai, professor Fortão, elas se tocam? Pois é, caramba. Então, não disse que a matemática era safada? E aí, você tem que se elas se tocam num só ponto, significa que tem equação da reta, tem equação da parábola, e achar ponto de interseção é achar ponto em comum. Achar ponto em comum é achar o resultado do sistema formado por essas duas equações. E se é somente um ponto de interseção, significa que, ao resolver o sistema, isso aqui teria que ter somente uma solução. Ou duas soluções iguais, não? O que, graficamente, é um lugar só de interseção, como você vai ver ali, caso você não esteja entendendo ainda. Então, assim, moral da história, tá? Não estou entendendo nada. Moral da história. Você tem que resolver o sistema formado por isso. E qual é a melhor forma de resolver o sistema? Igualar os y. Se é um sistema, o y de uma está na outra. Então, joga o x ao quadrado lá para cima. Que aí você vai ter o quê, né? X ao quadrado menos 6x menos h igual a 0, tá? Bom, aí vamos pensar. Eu preciso achar o h. Como que o h vai aqui dar o ar da graça? É porque, como eu tenho que ter uma solução só, como a reta é tangente, o delta disso tem que ser igual a 0. Vamos escrever aí para o povo que até agora, mesmo martelando isso, ainda não decorou, se deu conta? Quando se chega numa situação assim, delta maior que 0 são duas raízes iguais. E cortar em dois pontos é porque a reta é secante, eu não entendi. Se eu tenho duas raízes, significa que em relação à parábola, a reta fez isso. Cortou aqui e ali. Então, ela é dita secante a figura. Agora, se eu tenho delta igual a 0, aconteceu isso, gente. Você tem aqui a curva e tem a reta cortando num ponto só, tá? Então, quando o delta numa situação dessas for 0, eu digo que a reta é tangente. E se for menor que 0? Eu não tenho raiz real, ou melhor, não tenho raiz, no caso, que seja... Quer dizer, tem raiz imaginária, mas não tenho raiz real, né? Então, a reta é exterior. Porque quando eu estou analisando o ponto de interseção, eu estou analisando dentro do campo real. Então, se não tem raiz, quer dizer que não encosta, quer dizer que a reta é o que a gente chama de reta exterior, que realmente não cortou ali a curva, tá? Então, nesse caso, o delta tem que ser 0, porque eu quero o caso de tangência. E ao montar o delta, ó, o A da equação vale 1, o B da equação menos 6, e o H vale, e o menos H vale C, tá? É o C. Então, você vai ter que B ao quadrado, 36, menos 4AC,
tem que ser igual a zero, tá? Ok? Então tá aqui o que a gente quer. Então isso aqui, B2 menos 4AC, tem que dar zero. Vai ficar 36 mais 4H é igual a zero, ou seja, H vai dar menos 9. Se o H dá menos 9, né? Passei para o outro lado, dividir por 4, né, gente? Beleza. A reta que eu tanto quero vai ser da forma 6x menos 9. Claro, joga de novo na tela aí a questão, editor. Vai lá, o chupa-cabra. Olha só, o que você vai ter então aí? Não, eu maltrato mesmo ele, mas a gente se entende depois, tá? Nós somos amigos, mas amizades à parte, eu gosto de dar uma zoada, né? Perco o amigo, mas não perco a zoeira. O que você vai ter? Você repara que no caso, ele quer o ponto de tangência, então a gente tem que continuar a resolver isso daqui, tá? Então, como a gente volta aqui, tem que continuar a resolver, a reta seria essa, né? Mas o ponto de tangência vem de pegar... Eu não precisaria nem, na verdade, calcular o H, né, gente? Porque, na verdade, assim, o segredo é apenas saber que, ao chegar nessa parte, o delta é zero, para eu terminar de fazer o básico, ó. Menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A. Eu usei a questão para assim, pegar aqui e acabar revisando várias coisas, mas eu não precisava ter achado o coeficiente angular da reta, eu não precisava ter achado o H. Ah, mas como é que você vai achar agora o Y do ponto? Porque aqui vai ficar o quê? 6 mais 0, 6 sobre 2, 3. Você não tem que achar o Y dele? Não tem que jogar o X de volta na reta? Como é que você vai jogar o X de volta na reta sem saber a equação dela, nem muito menos saber que o H era menos 9? Ué, porque esse ponto está aqui e está aqui. E aqui estaria tudo completo. Só se você não perceber isso, é que tu iria pegar, no caso aqui, ó... Ah, não, quer dizer, o coeficiente angular até tem que ter para chegar aqui e chegar aqui no 6. O H que não precisava, né, gente? Perdão. Mas de qualquer maneira, não precisava do H porque, na hora de substituir agora de volta, é só jogar na equação de baixo, que já está completa, né? O y é x2, o y é 3 ao quadrado, vai dar 9. Aí, se eu jogar na de cima, aproveitando que o H é menos 9, ué, gente... 6 vezes 3, 18. Menos 9 dá 9 também. É opcional, só estou dizendo que, se você não tivesse achado o H, que isso não seria crucial, definitivo na questão, tá? Então, o y é x ao quadrado, isso vai dar 9. Então, o pontinho de tangência é 3 com 9, ok? Logo, isso, joga na tela de novo, olhando para as suas opções, será a letra A de Outback, ok? Então, volta aqui. Óbvio que eu sei que Outback não é com A, né, gente? Tá aqui para você, que a gente queria. Você da frente, para você poder printar, ver se está tudo bem aí. E é disso que nós precisamos, tá? Saber se organizar, porque uma coisa é teoria, outra coisa é chegar aqui e fazer questão. Não adianta. Eu sei que o pessoal quer ser sargento, é outra vibe, não é uma NITA, o cara precisa disso para passar, mas ele não gosta dessa matéria. E eu estou fazendo as coisas também com essa visão. Mas, infelizmente, questões como essa, você tem que ter esse conhecimento que eu estou te mostrando aqui, tá bom? Então, você da frente, vê se está tudo bem. E não esquece, se você gostou dessa aula, compartilha, curte, comenta. E lembra, isso é apenas uma área aberta, a pontinha do iceberg de algo muito maior que a nossa plataforma, que tem coisa pra caramba, grupo de Telegram, tira dúvidas na área interna do site, simulados da SpaceX, ok? Já tem 2 simulados já esperando por você, que são os desse ano, além dos que vão ser lançados ainda. Você tem que entrar para ter acesso à melhor equipe que você terá na sua vida. Professores dos melhores cursos especializados do Rio de Janeiro e que vão estar lá prontos para te levar à vitória finalmente, seja em inglês, seja de literatura, seja a parte de matemática, de física ou de química que tu precisa para a prep, além, é claro, da redação, seguindo todas aquelas minúcias de correção da redação SpaceX. Tá bom, gente? Ficamos por aqui. Então não esquece, quem quer aprender, vem pro Fabricadeiro. Valeu!